Olá, bom dia. Seguimos com nossa leitura bíblica. Dia hoje de número 144, continuando aí em 1 Crônicas, hoje capítulo de número 22 até o 24 e o finalzinho aí do Evangelho de João, capítulo de número 8. A gente viu anteriormente que Davi aí teve parte da sua consequência e do seu pecado com Betseba recaindo sobre ele, né? E ele escolhendo aí a espada do Senhor vindo sobre ele, o anjo da destruição, e depois pedindo misericórdia, sacrificando a Deus, e ele depois retirando aí esse anjo do Senhor. E aí, agora a gente vai ver que Davi entende que precisa construir uma casa para Deus. Ele que tinha o seu palácio, ele começa a reunir aí as pessoas e se preparar com recursos para a construção do templo de Deus. Olha só, diz assim: disse Davi, Davi faz preparativos para a edificação do templo. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das pontas e para as ajunturas, como também bronze em abundância, que foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente para o nome e a glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Eis aí que ele vai entender o recurso é necessário e que ele não reconstruiria o templo, né? Mas que seu filho Salomão era quem o faria. E aí as ordens de Davi a Salomão, vai mandar chamar o filho, e a palavra de Deus vai falar aí através de Davi, vai dizer assim, ó. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificassem casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao Senhor, uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel.
Agora, pois, meu filho, o Senhor será contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse ao teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Não prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, acerca de Israel. Sê forte e corajoso. Não temas, não te deselentes, a palavra que é usada aqui. Ser forte e corajoso, não te desentalentes. Não acha que não dá para fazer, não, meu filho, que dá. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze, ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Então, tá tudo arrumado aí, Salomão, tá tudo pronto para você edificar o templo. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande números, e canteeiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos, em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não pôde contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel, que ajuntassem Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus? E não vos deu os pais por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe-te, pois, agora o coração, a alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar em nome do Senhor. Então, eis que aí os itens estavam dispostos para que a casa fosse feita, que o templo do Senhor fosse edificado. E Salomão aí recebe essa promessa de Deus, de que ele é quem usaria desses recursos que Davi juntou. E que ele tinha pessoas, né? Davi vai encorajar ele, vai falar: meu filho, você está preparado, Deus é contigo, ser forte e corajoso. Do mesmo jeito que o Senhor vai falar com Josué também. Davi vai falar aí a seu filho Salomão, para que eles edifiquem a casa do Senhor. E os utensílios sagrados que eram utilizados no templo, eles seriam reutilizados aí agora nesse templo construído por Salomão. Capítulo de número 23, a gente vai ver aí as lideranças, né? A minha referência fala assim: os turnos e funções dos levitas. As pessoas ali preparadas e capacitadas para liderar à frente da igreja. Os levitas aí que eram responsáveis pelo sacerdócio, mas também por servir dentro do tabernáculo, como se fossem os levitas da época, né? Os levitas que nós temos hoje, os levitas de antigamente são os nossos diáconos de hoje. Eles quem eram responsáveis por toda a parte interna, por toda a instrução, por tudo aquilo ali, por todo o culto. E aí as funções que cada um vai ter, que cada um vai receber já de Davi, já caminhando para o fim da vida, já bem idoso, ele vai designar cada um aí para sua função. Olha só, verso 23.
Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu o seu filho Salomão, rei sobre Davi. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número contado um por um foi de 38.000 homens. Era muita gente. Dentes havia 24.000 para a superintendência à obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mister. Davi os repartiu por turnos segundo os filhos de Levi, os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Os filhos de Gersons eram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe Zetã, Joel, 3 desses aí. Os filhos de Simei, Selomite, Arisiel, Arã. Esses 3 foram chefes das famílias de Ladã. Enfim, aqui vai falar muitos nomes, quem cada um era chefe, segundo os demais, constituídos aí referente às suas famílias. O verso 13 vai dizer que os filhos de Anrão vai ser Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, para queimar incenso diante do Senhor. Então, os descendentes de Arão, somente esses poderiam servir ali dentro do Santo dos Santos para queimar incenso e dar a bênção em nome de Deus ali eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Aí vai dizer os nomes dos filhos de Gerson, depois os filhos de Eliezer. Aí tá, uma relação de nomes. Deixa eu ver aqui. E vai dizer, verso 22, que vai morrer Eleazar. Ele vai ter filhos e filhas, porém os filhos de Qui, seus irmãos, os desposaram. Mais uma relação de filhos aqui, os filhos de Levi. Vai dizer que, verso 24, que eles foram contados, eles foram encarregados no ministério da casa de Deus, de 20 anos para cima. Os filhos de Levi, todos estes eram encaminhados para serem da casa do Senhor. Verso 25, porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu paz a seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Verso 25, porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras da purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da propiciação, a flor de farinha para oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, os tostados, a toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs, para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento de holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas de lua nova, nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem o seu cargo, a tenda da congregação e o santuário, e atendessem os filhos de Arão, seus filhos, no ministério da casa do Senhor. Então, os filhos de Arão ali foram separados para servir perpetuamente
aí no templo, né? Organizar a adoração, os louvores, cada um aí dirigidos, separados em 3 grupos. A gente viu aí os gersonitas, os coatitas, os meratitas, cada grupo aí com a sua função distinta dentro do tabernáculo, dentro do templo, que depois vai ser transferida aí para o templo maior, né? Não mais o tabernáculo, que ele tinha essa mudança de acordo com o lugar. Agora que havia paz em Israel, a casa de Deus também teria paz, a casa de Deus também teria um local fixo, né? E aí os levitas, além dessa questão das cerimônias religiosas, também ficariam responsáveis pela música e pelo canto, que hoje a gente usa mais essa parte da adoração, né? A gente designa os levitas mais para a parte da adoração, mas toda a devoção, todo o culto, tudo da reverência ali, a estrutura religiosa e a liturgia do culto era responsável os levitas. Verso de número 24 vai falar assim: os turnos dos sacerdotes. Quantos filhos de Arão foram eles divididos por seus turnos? Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então esses eram sacerdotes, né? Eram filhos de Arão. Lembra que a gente leu lá? Eles ficaram responsáveis lá pelo Santo dos Santos, por oferecer holocausto ali dentro da casa de Deus. Meu Deus. Onde eu estava? Verso 2. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi, com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quantos dividiram dos filhos de Eleazar 16 chefes de família, dos filhos de Itamar foram 8, e repartiram-nos por sortes uns para os outros, porque haviam príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou na presença do rei dos príncipes dos sacerdotes, Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos filhos dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, segundos escolhidas as famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e para Itamar. Então, cada um aí descrito saiu a primeira sorte para Jeoairibe e a segunda sorte para Jedaías, a terceira a Arim e a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acosas. Enfim, aqui vai organizando aí até a 23ª, 24ª aí, cada um com seu ofício, cada um com seu ministério, aí na casa do Senhor, estabelecida por Arão, seu pai, verso 19 que eu tô lendo. Como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. E eis os chefes do restante dos filhos dos levitas. Aí vai também falar uma série de nomes aí, cada um. Inclusive, aí a gente vai falar alguns sacerdotes, Zacarias, que a gente vai ter um livro dele mais à frente. Deixa eu ver se tem mais algum nome aqui que eu possa mencionar aqui, que a gente vai repetir algo dele lá à frente. Não.
Verso 30 vai dizer que foram estes os filhos, depois você dá uma olhada nos nomes, né? Foram estes os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque, dos cabeças das famílias dos sacerdotes, dos levitas. Assim a gente finalizou aí essa parte de 1 Crônicas hoje, bem curtinho, mas para falar aí do preparativo do templo e os levitas aí e as suas funções. Vamos voltar lá para o Evangelho de João. A gente estava falando sobre a mulher adúltera, né? A mulher ali que não foi apedrejada, ela foi poupada aí, né? O Senhor veio com ele que repreendeu ali também os fariseus e sacerdotes. Eles de toda maneira tentavam ali condenar Jesus, julgar Jesus, trazer para ele alguma maneira em que ele caísse em contradição contra a lei romana ou contra a lei dos próprios judeus, que era a lei de Moisés, mas em maneira nenhuma ele mostrava o amor acima de todas as coisas, o arrependimento e o perdão. Vimos que ele se colocou como sendo a luz do mundo, a referência, e que se as pessoas não aceitassem e não compreendessem que ele era essa luz, elas não alcançariam aí a salvação, elas não alcançariam a morada eterna, né? Que ele veio do Pai, o Pai ele voltaria, e se eles não o entendessem, né? Eles acabariam num mundo de perdição, num mundo de trevas. Verso hoje de número 28 em diante, a gente estava falando que aquele que não aceita ele, né, tem aí, como eu falei, né, esse mundo de trevas. E aí, verso 29, 28, só vou reler, né, aqui o de ontem, disse assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quem levardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, no caso, o Deus Todo-Poderoso, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E quem me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço também o que lhe agrada, eu faço o que o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, me mandou fazer. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Muitos acreditaram no que ele estava falando. Quando ele fala o Eu Sou, ele faz menção ali ao nome que foi mencionado lá em Êxodo. Lembra, lá no comecinho? A referência está lá em Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 3, versículo 14, ao contrário, que ele vai... Moisés vai questionar, se eles me perguntarem, eu estou falando em nome de quem? Ele vai falar, você vai dizer que você está falando em nome do Eu Sou. Eu sou o que sou. O nome que Moisés ali disse para Faraó, né? E aí aquilo ali ficou marcado ali de aí diante, né? Vai dizer que muitos creram, acreditaram na palavra do Senhor. Verso 31 vai dizer assim, ó: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Falou, olha, Jesus, você está falando da verdadeira liberdade? Que liberdade é essa que você está falando? A gente não está entendendo. Quem foi escravo foi os nossos descendentes lá de Israel. Nós já somos livres. Nós vamos ser libertos do quê? Conhecereis a verdade vos libertará, mas do quê? Você está ofendendo a gente? Como assim?
E ali não era um cativeiro de subjugados ali, de escravidão, nem de servidão. Afinal de contas, eles pertenciam ali a Roma agora, mas não era um cativeiro. Eles estavam em Roma, mas eles não eram escravos de Roma. Jesus não falava de um cativeiro político, mas ele falava do pecado. Vocês estarão livres do pecado. Replicou Jesus, 34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falo, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Então vocês estão se vangloriando aí, mas vocês estão escravizados do pecado, das paixões, dos vícios, da própria, se ensoberbecendo também, achando que vocês são mais conhecedores da lei do que qualquer outro. Só vocês. Eu estou falando aqui simplesmente da verdade, da liberdade. Eu estou falando do que realmente tem que ser falado. E vocês procuram me condenar porque eu estou falando a verdade espiritual. Eu estou falando da condenação da qual o pecado está colocando sobre vocês. E é uma condenação eterna, não é uma condenação de vocês estarem escravos de pessoas, mas é uma condenação que vai trazer morte espiritual para vocês. Vocês estão falando de algo, vocês não estão crendo no que eu estou falando. Então vocês não estão crendo em mim, na minha pessoa. E eu falo através do Deus Todo-Poderoso. Se você permanecer na palavra que eu estou falando, você também permanece em mim. Então Deus também permanece em vocês. Era sobre isso que ele estava dizendo. O verso 47 vai continuar assim, ó. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eu estou falando e vocês não estão entendendo. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me conhece de pecado? Vocês já viram eu cometer alguma coisa errada, fazer algo errado? Vocês já viram eu fazer isso? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Eu estou falando a palavra do Senhor e vocês não estão ouvindo. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai,
e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazer ser? Você está dizendo aí que você descende de um pai, mas todos eles morreram. Todos os nossos descendentes morreram. Quem é que você está dizendo que você é pai? Quem é que existe antes do eu sou? Quem é que existe? Você está afirmando aí blasfêmias, eles diziam, né? E aí ele falava, essas palavras são duras, mas elas são uma prova de que eu sou o Filho de Deus. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, e a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos? E viste Abraão? Como é que você está falando uma heresia dessa? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já estava com ele, eu estava lá no princípio de todas as coisas. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E pensa comigo, talvez era complicado mesmo para eles entenderem, né? Ele falava de coisas muito maiores da compreensão humana deles, mas era necessário acreditar. E eles questionavam ali, achando que não, ele simplesmente está falando que ele é o Messias, é isso que ele está dizendo? Ele é Era isso que ele estava dizendo, simplesmente assim. Ele dizia que ele era o Messias, mas eles não acreditavam, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar isso que ele estava falando, né? E eis ali que muitos ali queriam atirar pedras ali, crucificar ele por aquilo que ele estava falando. E a palavra vai dizer que ele se retirou dali, né? Era dura a palavra? Era. E talvez difícil de acreditar? Era. Mas os milagres estavam ali para falar por si só. Mas era necessário fé. Para aqueles que tinham fé, eles criam, viam os milagres e acreditavam. E a palavra fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem, somos nós. Nós não vimos os milagres, mas nós cremos nas Escrituras, nós cremos nas palavras, nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Amém? E é isso aí. Dia de número 144. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, obrigado pelo seu Filho mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos ter essa visão espiritual de que o Senhor é o escolhido, de que o Senhor foi separado. Obrigado pelas suas palavras, pelos ensinamentos, e continua nos falando todos os dias, Pai. Assim nós agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Até a próxima. Tchau.